Boa tarde, doutor. Boa tarde, professor. Boa tarde, telespectador da TV Prevê. Prazer retornar. E é um prazer para nós da TV Prevê, sempre que o Fernando vem aqui, dá entrevistas com interesse total do telespectador. Hoje, infelizmente, a entrevista é meia hora só, devido ao horário eleitoral gratuito. Eu gosto sempre de conversar 1 hora com o Fernando. Aí a gente se ilustra muito mais de todo esse trabalho. Mas vamos direto na saúde, né, Fernando? Porque você é uma pessoa, eu inclusive já participei, até mediei reuniões suas sobre a saúde, você tem uma preocupação excepcional com saúde pública. Como é que está a coisa? Tudo isso que passou pela Câmara agora, você acha que acharam o fio da meada para melhorar a coisa? Como é que você vê? Professor, em termos de funcionabilidade, a saúde teve um ganho nos últimos... Nós temos que pensar desde o início dos nossos trabalhos. Penso eu que isso começou aproximadamente em 2006, 2007. Então nós estamos indo para 8 anos aproximadamente. Eu tenho para comigo que a saúde melhorou brutalmente daquele momento até hoje. Claro. Nós temos efetivamente um gargalo muito grande, que é a falta de médicos e profissionais no pronto-socorro e nas UPAs, e nós precisamos reformar o pronto-socorro municipal. Nós precisamos de um aspecto físico melhor para o pronto-socorro e um ganho expressivo no número humano de médicos e profissionais da área de saúde ali. O Ministério Público não tem como gerenciar essa situação. Isso pertence ao Poder Executivo. Claro. Nós, quando há a falta de prestação de serviço ou no que tange a qualidade, é que nós ingressamos, porque aí é a violação de direito constitucional. Acredito eu, estou esperançoso que a Fundação e possível modificação quanto ao lapso temporal de prestação de serviço dos médicos tenha o viés de atrair mais profissionais para a administração pública, e aí nós não teremos mais as chamadas UPAs fechadas aos finais de semana. O que efetivamente nos preocupa, porque isso quebra a qualidade do serviço. Se todo o encaminhar dos pacientes são lançados para o pronto-socorro, pode voltar a ter filas, pode voltar a ter um atendimento mais demorado, e isso perde, principalmente naquilo que a Constituição Federal determina, que é a eficiência do serviço público. Não adianta só o serviço público existir, ele precisa ser eficiente, ele precisa ser solucionador, não finge que recebo e finjo que trabalho, tem que receber e trabalhar eficazmente. Eu acho que a administração pública está encontrando viés. Quanto à reforma do pronto-socorro, há um sinal positivo do poder público. Nós temos procedimentos instaurados na promotoria acompanhando isso, e nós nos reunimos mensalmente com a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de a gente tentar, para 2015, melhorar um pouco mais a qualidade física do pronto-socorro e aumentar o número de profissionais dentro dessas unidades. Observando-se que Bauru, hoje, é um hiato no que tange às consultas e leitos de UTI. Nós não temos mais represamento algum no pronto-socorro municipal, exceto quando há necessidade da permanência do paciente ali, até que os exames preliminares tenham seus resultados efetivados. Então o sujeito entra ali, não dá para simplesmente, olha, já vai para um leito. Não, ele precisa saber se vai precisar ser internado, por que vai ser internado e para onde vai. E aí os exames preliminares indicam isso. Esse período de 24 horas, às vezes, é necessário para a saída de exame de sangue, raio-x e outros exames clínicos. No restante, nós não temos nenhum paciente que ultrapasse lá 48 horas, passando a se tornar uma verdadeira ilha, porque nós não temos essa mesma condição no entorno de Bauru e no restante do estado. Acredito que isso foi um trabalho não só do Ministério Público, mas de toda a coletividade que atuou em sentido de agradar a cidadania da população bauruense. Amanhã vem o doutor Fernando Monte aqui, o secretário de Saúde, já está agendado, e a gente continua esse assunto amanhã com o secretário.
Agora, a Câmara essa semana aprovou, na segunda-feira, diminuindo as horas dos plantonistas de emergência e mantendo o salário. Você acha que isso melhora a possibilidade de que não falte mais médico nos prontos atendimentos? São duas questões, professor. Uma questão é a ausência de interesse e outra questão consequencial é efetivamente o trabalho remuneratório. Se você tem condição de perceber vencimentos melhores na atividade privada, você não vai para a atividade pública. Claro. Né? É preciso que a atividade pública satisfaça os interesses similares que a iniciativa privada oferta ao médico. Evidentemente, o médico tem interesse em satisfazer as suas necessidades familiares, né? Suas contas, suas despesas pessoais. E ele se formou para isso, tentou direito a buscar o melhor salário possível. Agora, é preciso que haja uma sequência de fatores. Eu acho que a questão salarial é uma, mas a questão de ambiente de trabalho também faz parte. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que faz com que uma pessoa se dirija a se tornar um médico da administração pública. Eu sou favorável, professor Duda, à criação do cargo de médico público no Estado, né? Carreira, quer na administração pública municipal, quer na administração pública estadual, ou até na federal. Até mais importante na federal, para ir para regiões. Exatamente, carreira pública. Né? Como tem juiz, como tem delegado. Exatamente, né? Da mesma forma, né? Com salário digno, onde o sujeito vai ter uma perspectiva de garantias, de segurança profissional, e também o Estado vai ter um número de médicos disponíveis para poder remanejar no momento que houver necessidade. Infelizmente, nós não temos isso. Então, eu acho que o município de Bauru, nesse caminhar, nessa situação, está direcionado a não retroagir mais, a melhorar as condições salariais, condições de trabalho, né? Eu acho importante que a gente fique atento também que está havendo um trabalho muito grande a ser comunicado ao telespectador no que tange à pediatria e a pessoas com necessidades especiais, pessoas com problemas psíquicos também. Todas essas vertentes, o Ministério Público está continuadamente em tratamento com a administração pública para melhorar dia a dia essa situação. Doutor Fernando, nós sabemos que as 3 universidades públicas do Estado de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp, nessa ordem até, são as melhores do Brasil. Sim. Então, entre as melhores da América do Sul e principalmente a USP está entre as 50 melhores do mundo. E no Brasil, no Estado de São Paulo, as universidades têm autonomia. Elas têm um percentual do ICMS e mantêm as suas despesas. Só para pegar a USP, que estava até melhor do que a Unesp, a USP está comprometendo quase 110% do que ela recebe só com folha de pagamento. Quer dizer... Inviável. Inviável. A Unesp também está assim, a Unicamp parece que está um pouquinho melhor, mas está lá perto dos 100% também. Uma das alternativas encontradas é tirar algumas atribuições da USP e passar para outros departamentos para que funcione, que não sejam relativo a alunos. Uma delas é o serviço do Centrinho de Bauru. Quer dizer, passaria para a Secretaria da Saúde do Estado, eles iriam tocar o Centrinho, só aí já ia tirar uma despesa enorme da Universidade de São Paulo. Como é que você enxerga isso? É preciso analisar, primeiramente, os atos internos da administração da universidade e, posteriormente, os atos externos. Primeira questão é a autorização que se foi lograda junto pelo reitor, junto ao conselho, retirando o Centrinho de uma das funções que ele estava agregado, né? Deslocando o Centrinho como unidade de apoio para uma situação de lacuna vazia, e isso nós já estamos analisando junto com os próprios entes vinculados ao Centrinho, no que tange a legalidade ou não dessa situação. E segundo plano, professor Duda, é preciso saber se o Estado quer isso, porque uma doação não é um ato unilateral, é um ato bilateral. E aí já falando na atividade externa da administração da autarquia Universidade de São Paulo, que precisa haver a concordância
do governo do Estado de São Paulo em outorgar isso. Me preocupa mais ainda também se isso não for outorgado, vamos dizer, já me preocupa se for outorgado ao governo do Estado, porque o Centrinho hoje é um ponto de referência muito mais além da própria nação brasileira. É um ponto de referência internacional, com uma qualidade de prestação de serviço absurda, né? Essencial à atividade da sociedade, à manutenção dos trabalhos que lá são efetivados. Então é preciso saber se além do deslocamento interno, se vai haver efetivamente anuência do governo estadual em recebê-lo, ou se isso será entregue na mão de terceiro, de uma entidade privada, que me preocupa muito mais. Então, eu acredito que a sociedade, e o Ministério Público faz parte dela, devem acompanhar o que está acontecendo. Agora, de pouco, mesmo na Praça Rui Barbosa, está havendo uma movimentação, né, sobre essa questão. Eu acredito que é preciso que os entes políticos, em primeiro plano, fiquem atentos para verificar a conveniência de tudo isso. Evidentemente que o Ministério Público tem limites para atuar nessa questão, que nós não somos agentes políticos a ponto de inibir um ato de administração do governo estadual, né? Nós atuamos quando há ilicitude, Claro. né? Se houver ilicitude nesse deslocamento do Centrinho dentro de suas atribuições, dentro de suas funções na universidade, é preciso analisar a validação ou não desse ato administrativo outorgado, ratificado pelo Conselho. Em segundo plano, é preciso saber, essa doação é interessante? O governo quer isso? Agora, me parece o seguinte, se a universidade está gastando muito... Mais do que arrecada. Não, é preciso fazer... Quebrou, né? É preciso fazer uma análise nas contas da universidade, duas uma, ou está gastando muito ou está entrando pouco, é um jogo de números. A folha de pagamento ultrapassou 100% do que arrecada. Pode ser que haja aí falhas Claro. na administração pública, né? E isso é preciso que se reveja antes de tomar medida que perca o conteúdo da universidade para com a sociedade. Porque nós temos a Universidade de São Paulo como a melhor universidade do país. Ou se não é uma das. É a melhor. Eu acredito que sim. Então, nós temos que pensar que essas empresas, e o Centrinho faz parte disso, tem que ser preservado, na minha opinião, a todo e qualquer custo, né? Penso eu, se tiver que eliminar alguma coisa na universidade, evidentemente que o Centrinho já não deve ser o primeiro, deve ser um dos últimos, né? Mas isso eu acho que deve ser monitorado nesse momento pela própria sociedade, pelos integrantes dos docentes da universidade, das organizações, dos funcionários, do corpo político da nossa cidade, né? Poder executivo, poder legislativo, participar disso, né? E efetivamente o Ministério Público, junto com todo esse corpo, analisando a legalidade da coisa. O que evidentemente nós temos que falar é que se houver uma doação legal entre as partes, não há o que se fazer pelo Ministério Público, porque, repito, nós só ingressamos quando há violação da lei. É verdade. Não, claro que tem que passar para o próprio governo, o Centrinho, no caso de sair, né, Fernando? Para que realmente, No mínimo, né? não quebre essa qualidade de serviço excepcional que tem o Centrinho, né? Mas nós estamos na iminência da criação de universidades, da Faculdade de Medicina em Bauru, né? Então, eu não gostaria de, pelo menos, minha opinião, como cidadão, não como promotor, até estou dizendo. Acho que o Centrinho deve permanecer a órgãos que têm a finalidade específica, né? Não posso dizer que se passar para um ente privado pode melhorar ou piorar. De repente até melhora. Mas eu acho que está tão bom que eu acho que a gente não deve mexer. A sociedade deveria lutar para que não mexa. Porque o trabalho do Centrinho é internacionalmente reconhecido, professor. Mas se você chega num ponto aonde a USP não vai poder investir o mesmo dinheiro que ela estava investindo no Centrinho, porque ela tem que equacionar, pelo menos, Sim.
tenha 100% das suas despesas equacionadas, né? O Ela gargalo vai que diminuir a aplicação. o gargalo que eles têm é o Centrinho e o Hospital Universitário na capital. Agora, preciso questionar se esses são os atos primeiros a serem efetivados. Se na lista de importância para salvar a universidade, nós temos essas medidas como as primeiras a serem. Agora, isso é um ato de gestão da administração pública, né? João Carlos da Bela Vista, ele faz uma pergunta aqui, mas eu tenho a impressão que está na Justiça Federal. Ele fala assim: eu, como funcionário, sofri muito na situação da Associação Hospitalar que a associação deixou o hospital de base. E eu pergunto, é segredo da Justiça ou o promotor pode falar alguma coisa da sua situação que se encontra o processo contra os responsáveis? Não, eu não tenho conhecimento disso, É na porque Justiça isso é Federal, Justiça né? Federal. É. Eu não tenho como responder porque não conheço absolutamente nada. Sei apenas que o processo está andando lá. Está andando, tá. Nós trouxemos aqui falar para o Samuel trazer outra vez o Dr. Pedro. Ele deu uma entrevista, mas já faz uns 2 anos que ele esteve aqui. Excepcional. Se o Dr. Pedro nos der a honra da presença dele aqui, vou pedir para o Samuel. Porque a atuação é lá e nós não estamos atuando Claro. nem como litisconsorte. Então, Claro. Não tenha dúvida. O Pedro Valentim pergunta: doutor, recomendações do Tribunal de Contas dão conta de que os corregedores municipais devem ser concursados e não indicados politicamente, como ocorre aqui em Bauru. Inclusive, iniciativa do próprio Ministério Público estão decidindo que assessores de imprensa e assessores técnicos de gabinetes de prefeituras, secretarias e autarquias têm que ser concursados. Como está essa situação aqui em Bauru? nós temos hoje em Bauru o menor índice de cargos comissionados por habitante num raio de mais de 200 quilômetros. Beleza. Por atuação da nossa instituição. Houve um enxugamento brutal em todos os segmentos da administração pública. Lá na Indurbe também. Na Indurbe, no DAI, na Coab e no Poder Público, no Poder Executivo. Estava exagerado mesmo, Fernando? Em determinados segmentos, sim. Em determinados segmentos, sim. Na Indurbe tinha um pouco mais. Nós tínhamos 4 funcionários na Coab. Nós temos mais de 10 na administração pública direta e alguns no DAI. Todos eles foram eliminados por atuação da promotoria, que tem como plano de atuação anual a fiscalização de cargos comissionados. Efetivamente, é preciso que isso deve ser tratado com cuidado para não inibir o próprio funcionamento da administração pública, né? Nós temos que analisar cada caso, qual o conteúdo da legislação que criou esse cargo, qual a finalidade e qual a função deles. A ponto de que, respondendo ao questionamento do Pedro Valentim, o Tribunal de Contas nunca apontou ao Ministério Público essa irregularidade em nenhuma das cidades da nossa comarca, incluindo Avaí e Arialva. Nós, anualmente, fazemos essa fiscalização de ofício e tenho para comigo que hoje Bauru é uma das cidades que menos tem cargo comissionado numa proporção, num raio muito grande de nossa região. Muito bom isso, muito bom. O Reginaldo pergunta: boa tarde ao professor e ao doutor Fernando. Falar da saúde em Bauru já virou um assunto chato, pois sabemos que os responsáveis pelo caos jamais serão devidamente punidos. Mas eu gostaria de saber como o Ministério Público vê uma cidade do porte de Bauru, um prédio como o do Fórum, da Prefeitura, um teatro municipal, atuarem sem o alvará de bombeiros. Ainda mais sabendo que nenhum cidadão comum poderia exercer um comércio sem alvará. O que o Ministério Público pode fazer nesse sentido? Olha, eu posso garantir que em relação ao teatro, há muito tempo nós tivemos uma atuação e houve a retirada de cadeiras e colocações de portas em favor... Está sem laudo de bombeiro ainda o teatro? Absurdo. Não, Está não com tem. laudo, né? Com laudo. Acho que está com laudo. Com laudo de Reginaldo. bombeiro, sim. O próprio Poder Judiciário Eu me lembro possui disso, isso eu me lembro e efetivamente o Poder Judiciário já está se deslocando. Agora, uma coisa é verdade. Nem a Prefeitura tem laudo de bombeiro. O que ele está falando aqui do teatro, eu acho que o Reginaldo está enganado.
Parece-me que eu atuei. Claro. O fórum parece-me que não tem laudo de bombeiro também. Olha, eu tenho informação que o fórum estava de uma forma regular. A prefeitura não tem essa informação. Da prefeitura. Né? Mas isso não impede que a gente possa analisar a qualquer momento. Claro. Dá uma olhadinha. Não vejo nenhum problema em analisar isso aí. Porque, inclusive, as escolas, no modo geral, nós estamos gastando uma nota enorme agora, porque exigiram outras coisas agora, outros aparelhos novos que surgiram, e está muito certo. Os bombeiros exigiram, além de tudo que a gente tem nas escolas, tem que estar extrema, e claro, e família lá, se a escola não der segurança para os seus alunos, aí estamos desgraçados. O pai larga o filho lá para não ter segurança nem em agressão, nem, né, Fernando? Aí... E olha, nós estamos, eu sei, inclusive, não só a minha promotoria, como a promotoria do Dr. Gabos, que é Habitação e Urbanismo, está atento a muitos pontos. Todas as questões, as casas noturnas, o próprio viaduto novo... Tem muita fechada em Bauru, o próprio viaduto novo está sob alvo de investigação, não investigação sobre a irregularidade, mas sobre garantia da seguridade dele, porque ficou muito tempo parado, então nós pedimos, o Ministério pediu um exame de carga, um teste de carga no viaduto, antes que ele seja colocado à disposição da sociedade. Então nós estamos continuadamente atentos. E se houver notícia, assim como está havendo, de que há alguns pontos irregulares, não haverá nenhum problema para continuar nosso trabalho. Embora o viaduto, não precisa nem se preocupar com excesso de carga, porque depois de pronto a gente vê que leva nada a lugar nenhum, né? Se despeja numa ruazinha, se não tiver aquelas obras saindo... Não vai conseguir fazer Não vai conseguir carga nenhuma lá, mas é muito certo. O tempo que ficou parado não é brincadeira. Lá em Minas caiu um viaduto. Pois bem. Né? Está muito certo. O José Lê me pergunta, doutor, o DAI de Bauru está com dificuldades e com falta de gerenciamento da empresa, deixando faltar água em quase todos os bairros de Bauru, com a falta de instalação de poços artesianos. Para diminuir o problema, o Ministério Público está acompanhando esses problemas da falta de água em Bauru, sendo que ele pergunta se o Ministério está acompanhando. Completamente. Está na mão do Dr. Libório isso, e eu tenho notícia que já foram abertos mais de 10 postos para fornecimento de água após a atuação da Promotoria de Justiça. Agora, é evidentemente que está faltando água no Sudoeste inteiro, não é só em Bauru. Agora, todas as atividades de novos empreendimentos hoje só saem mediante contraprestação, inclusive hidráulica, por conta de atuações da nossa instituição. Acredito que isso vai melhorar. Agora, reitero, é a mesma situação da saúde pública. Por um determinado tempo fica abandonado, depois para reverter vai um certo tempo. Bauru também está nesse sentido. Há um custo muito grande de abertura de cada poço e, efetivamente, isso tem que caminhar para até que um bem-estar seja colocado em favor da sociedade. Acredito que, tenho certeza absoluta que meu colega que está à frente dessa questão está completamente atento sobre essa matéria. Tá. Porque eu escuto, eu vejo notícias lá dentro. A gente da mídia sabe que está. Olha, o doutor Natanael fala uma coisa aqui que é uma grande verdade. Eu vou ler agora aqui, mas é uma tristeza. E vou dizer assim, lá nos Estados Unidos, viu, Natanael, na época da crise, a prefeitura de Nova York foi decretada em concordata, falida, porque não pagava suas contas. A prefeitura de Nova York, hein? Olha para você ver. Ele fala, qualquer empresa privada que gastasse com folha salarial 100% de seus lucros, não é nem do lucro, é da receita, viu, Natanael? Da receita, gastar 100% do lucro é normal. Já teria falido há muito tempo. É o que emperra a USP, a Unicamp e a Unesp, e o corporativismo e a politicagem. É duro ver vereador, candidato a deputado, ficar dependendo dessa irracionalidade administrativa. Qual a opinião do senhor promotor sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, é um problema de gestão pública, né? Nós, Ministério Público, não temos como ingressar nessa questão, claro, porque se fala, é uma questão de administração. Eu não tenho dados. Se não achar solução, onde vai parar? Vai acabar, né? Eu não tenho dados. A USP não está
vinculada à promotoria de Bauru, apesar de ter uma unidade aqui. Uma autarquia estadual, né? Acredito que há um problema de gerenciamento aí, né, está carregado salarialmente falando, talvez tenha muito concursado lá dentro, possivelmente tenha cargos em comissão, no estado todo, porque aqui também nós já fizemos a fiscalização sobre essa entidade, sobre o número de cargos comissionados, inclusive no Centrinho. Enfim, eu não tenho como externar nenhuma opinião. Acredito que, no fim, tem que achar uma solução. Uma solução de choque. E nós não podemos perder a qualidade da Universidade de São Paulo, né? De jeito nenhum. Em hipótese alguma. É o que tem de melhor, é referência para todo mundo. Exatamente. E não só aqui como um centro médico odontológico, mas é uma universidade que tem projeção estadual, nacional e internacional. Claro. Então nós temos que preservar. Certos pilares da nação brasileira têm que ser tratados de forma diferente, não tem como. Você não está achando que... Eu não sei se é impressão, eu estou preocupado com a crise que está acontecendo já, que está vindo aí. Você não sente um certo desinteresse da população em relação às eleições, Fernando? Então, eu não sei, professor Duda, o que poderia ser. Eu vejo assim, a cidade, o país está apático, ele realmente está apático. A gente só vê a eleição ou em panfletos na rua ou naquele programa televisão. E o povo está sem candidato. O povo está aí olhando. Agora, nós precisamos voltar a manter ou empregar novamente a autoestima do povo brasileiro. Nós somos uma nação importante, grande, rica. Nós temos que combater a improbidade. Muito rica, né, muito rica. Muito rica. Nós temos que combater os atos improbos, nós temos que lutar pela nação, nós temos que lutar pelas futuras gerações. E isso faz parte de todos nós, cada um por si, né? Atuando não vai levar em nada. Nós temos que unir em favor da coletividade no modo geral. Doutor Fernando, infelizmente estamos em cima do horário eleitoral gratuito. O senhor quer falar mais alguma coisa para o nosso telespectador? Olha, mas reiterar que a posição do Ministério Público, no que tange a estar sempre à disposição da coletividade, e dizer que nós estamos atuando em todas as frentes que a lei nos permite, em todos os aspectos. Aqueles que querem conhecer o Ministério Público, visitem-nos, né? Nós estamos mudando de sede, nós estamos indo para um prédio na Que belo prédio, hein? Graças a Deus, né, professor? Belo prédio, que belo prédio. Nós estamos... E num lugar muito mais acessível lá onde vocês estão. Ou ruazinha ruim ali onde vocês estão. Mas agora nós fomos presenteados com a Getúlio Vargas. Nossa Senhora, que maravilha. Praticamente de frente à à Justiça Federal. E efetivamente eu aproveito o momento para anunciar essa mudança a toda a coletividade, dizendo que continuarão abertas as portas, com mais estrutura, com mais condição de trabalho para atender a nossa comunidade. Aquele prédio é locado pelo Ministério Público, né? Então, mas eu acredito que a locação deva permanecer por muitos e muitos anos. Claro. E com certeza nós vamos poder, com um pouco mais de estrutura e acho que até uma característica muito interessante, os 20 promotores estarão lá. Então, é um time que vai trabalhar completamente... Não cabia os 20, cabia? Não, ali nós estamos em 7, né? Alguns estão no Fórum da Bela Vista, outros estão no Metropolitan. Ah, é? Então estão todos, cada um num canto. Agora não. Agora vai todo o Ministério Público do Estado de São Paulo, estará na Getúlio Vargas. Eu acredito que mais uma semana nós já estaremos funcionando lá e, com certeza, estaremos de portas abertas para receber toda a coletividade. Doutor Fernando, sempre é um prazer. É isso, um prazer. Falar com o senhor, viu? Muito obrigado. Bom, tá aí meia hora, mas respondeu um monte de perguntas aí, porque o interesse da população, sempre que o doutor Fernando vem, é de primeira linha. Logo depois da eleição, a gente vamos chamar outra vez para ele analisar se nós vamos estar de presidente novo, do mesmo presidente, o que vai acontecer até lá, e falar também sobre a crise que, lamentavelmente, a gente tem medo que aconteça depois das eleições. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.